Um sistema de governo compreende as relações institucionais estabelecidas entre os órgãos integrantes do Legislativo e do Executivo, bem como aspectos referentes à investidura e à constituição ou destituição dos governantes do poder. Está falando de sistema de governo, tá? Sistema de governo. Quando se fala de sistema de governo, preste atenção. Sistema de governo pode ser presidencialista ou parlamentarista. Há outros que derivam desses dois, tá? Mas nós não precisamos entrar nesse detalhe todo, tá bom? Eu tenho, obviamente, derivações desses sistemas, mas não nos interessa nesse momento. Nos interessam esses dois, presidencialista de um lado e o parlamentarista. O que distingue um do outro é o modo pelo qual o executivo se relaciona com o legislativo. Essa é a diferença, tá bom? Vamos observar o que eu tenho no quadro. Olha, o que nos interessa aqui é o sistema de governo, no nosso caso ele é presidencialista, portanto, no Brasil o sistema é presidencialista, mas vamos analisar. Sistema de governo são técnicas que regem as relações estabelecidas entre o executivo e o legislativo. Quais são os sistemas de governo que nós temos? Como eu disse, parlamentarismo e presidencialismo como regra, são os dois grupos maiores, e aí nós temos aqueles que constituem derivação, o semipresidencialismo e o diretorial, tá certo? Mas o que nos interessa nesse momento são esses dois, parlamentarista e o presidencialista, tá bom? Tá. Qual é a diferença entre eles? Vamos analisar as características do parlamentarismo. Eu quero que você anote, tá? No parlamentarismo, vou pegar uma caneta, deixa eu pegar uma caneta preta aqui, opa, caneta preta. No parlamentarismo, as funções de chefe de Estado e a função de chefe de governo não é exercida pela mesma pessoa. Chefe de Estado é exercido pelo presidente quando estivermos diante de uma república parlamentarista, o que é possível, forma de governo republicano e o sistema de governo parlamentarista, tá? Mas essa função de chefe de Estado pode ser exercido também por quem? Pelo rei, pelo imperador, no caso de uma monarquia parlamentarista, tá certo? Então, olha, chefe de Estado é exercido por quem essa função? Pelo presidente, pelo rei, pelo imperador. Ponto. Chefe de governo. Esta função é exercida pelo primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele é nomeado diante da aprovação pelo parlamento. Então perceba, quem exerce a função de executivo, função de atividade executiva, poder executivo, é o primeiro-ministro. Só que esse primeiro-ministro, ele será nomeado levando em conta a aprovação do parlamento. E durante a caminhada toda, a relação entre o primeiro-ministro e o parlamento ela é muito próxima. Tanto é que a destituição do primeiro-ministro pode se dar quando ele perde a maioria no parlamento. Se ele perde a maioria, ele perde a confiança, ele é destituído. Do mesmo modo que o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento e convocar uma nova eleição. Então perceba que a relação entre o parlamento e o executivo é muito próxima. É de dependência um do outro, na verdade. Então, olha, o primeiro-ministro ele é aprovado pelo parlamento, permanecerá no cargo enquanto tiver maioria parlamentar. A partir do momento que ele não tem maioria parlamentar, ele pode ser destituído. E além disso, o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Então nós percebemos que a relação estabelecida entre o primeiro-ministro e o parlamento é uma relação muito próxima. Essa é a característica do parlamentarismo. Já no presidencialismo, as funções de chefe de governo e chefe de Estado é exercida pelo presidente, por uma única pessoa. Este também exerce a função de chefe da administração pública. E o presidente, ele tem mandato por prazo determinado,
ele é escolhido pelo povo, pode ser responsabilizado politicamente. Isso no presidencialismo. Ora, mas professor, eu não vi no quadro anterior que há presidente também no parlamentarismo? Sim, nós temos. Só que esse presidente que está aqui não exerce a função de chefe de governo, porque o sistema é parlamentarista. No sistema presidencialista, o presidente exerce a função de chefe de governo, chefe de Estado, tem mandato por prazo determinado, é escolhido pelo povo e pode ser responsabilizado politicamente. No parlamentarismo, o executivo e o legislativo atuam com grande proximidade, o que não há no presidencialismo. Perfeito? Agora vamos resolver a questão. Olha, um sistema de governo compreende as relações institucionais estabelecidas entre os integrantes do poder executivo e do poder legislativo. Então, está aqui o conceito desse sistema de governo. Bem como referentes à investidura ou à continuação ou destituição dos governantes. É exatamente isso. O que é o sistema de governo? É a relação estabelecida entre executivo e legislativo, é o modo que essa relação se estabelece, é o modo de investidura no cargo e manutenção no cargo. Isso é um sistema de governo. E vimos dois: parlamentarismo com suas características e o presidencialismo com suas características. O item está absolutamente correto. Ele nos traz o conceito de sistema de governo, no nosso caso, presidencialista.